Boston, 1849. Um homem é encontrado desacordado, vestindo roupas que não são suas, delirando na calçada de uma taverna que servia, coincidentemente, como local de votação. Ele morre 4 dias depois, sem nunca explicar o que houve. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. Esse homem é considerado o pai do conto de terror moderno, o criador da ficção de detetive e uma das vozes mais influentes da literatura de todos os tempos. Esse homem é Edgar Allan Poe. E se você acha que a vida dele foi tão perturbadora quanto suas histórias, espera só ouvir o resto. Se você gosta de literatura, mistério e histórias de vida tão intensas quanto um bom romance gótico, já deixa o like e se inscreve no canal, porque hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de um dos maiores gênios sombrios da história. Edgar Poe nasceu em 19 de janeiro de 1809, em Boston, Estados Unidos. Filho de atores itinerantes, sua vida começou já marcada pela instabilidade. O pai o abandonou quando ele ainda era bebê e a mãe morreu de tuberculose antes de ele completar 3 anos de idade. Órfão, Edgar foi acolhido, mas nunca oficialmente adotado, por John Allan, um comerciante rico de Richmond, na Virgínia, e sua esposa, Frances. É daí que vem o Allan no meio do seu nome. A relação com John Allan nunca foi fácil. Allan bancava a educação de Edgar, mas os dois viviam em conflito constante, principalmente por causa de dinheiro e do temperamento rebelde do jovem escritor. Poe estudou na Universidade da Virgínia, mas acumulou dívidas de jogo e teve o sustento cortado pelo padrinho. Depois, tentou a carreira militar ingressando em West Point, mas foi expulso propositalmente ao acumular faltas e descumprir ordens. Sua verdadeira paixão já era escrever, não seguir uma farda. Essa ruptura com John Allan seria definitiva. Quando Frances, a esposa de Allan, morreu, ele nem avisou Poe a tempo do funeral. E quando o próprio John Allan morreu anos depois, deixou Edgar completamente de fora do testamento. Foi nesse cenário de abandono, perda e instabilidade financeira que nasceu o escritor que, décadas depois, transformaria angústia em arte. Poe começou publicando poesia ainda jovem, mas sem muito reconhecimento financeiro, algo que, aliás, o perseguiria a vida inteira. Ele foi um dos primeiros escritores americanos a tentar viver exclusivamente da escrita, numa época em que isso era praticamente impossível. Não existiam leis de direitos autorais internacionais bem estabelecidas e os jornais frequentemente reproduziam textos sem pagar os autores. Para sobreviver, Poe trabalhou como editor e crítico literário em diversas revistas. E é aí que ele começa a construir sua reputação, tanto pela qualidade da própria escrita, quanto pela ferocidade de suas críticas a outros autores. Ele não tinha papas na língua, chamava obras de medíocres, apontava plágios e não hesitava em atacar escritores consagrados da época. Foi também nesse período que Poe se casou com sua prima Virginia Clemm em 1836, quando ela tinha apenas 13 anos. Um casamento que hoje seria completamente inaceitável, mas que dentro do contexto da época, embora incomum, não era juridicamente proibido em muitos estados americanos. A relação entre os dois é até hoje discutida por biógrafos, alguns descrevendo-a como afetuosa e protetora, outros questionando sua natureza. Virginia viria a falecer de tuberculose anos depois, em 1847, repetindo o mesmo destino trágico da mãe de Poe. É a partir da década de 1840 que Poe consolida o estilo que o tornaria eterno. Vamos passar pelas obras mais importantes. O Corvo, 1845, sem dúvida seu poema mais famoso. Narra a visita de um corvo a um homem enlutado, que repete obsessivamente a palavra nevermore, nunca mais. O poema foi um sucesso instantâneo e tornou Poe uma celebridade da noite para o dia, embora, como sempre, isso não tenha significado dinheiro suficiente para tirá-lo da pobreza. Ele teria recebido apenas uma quantia simbólica pela publicação.
Os Assassinatos na Rua Morgue, 1841, considerado o primeiro conto policial da história da literatura. Apresenta o detetive C. Auguste Dupin, um investigador que resolve crimes através da lógica e da dedução, uma fórmula que décadas depois inspiraria diretamente Arthur Conan Doyle a criar Sherlock Holmes. O próprio Doyle reconheceu essa dívida publicamente. O Gato Preto e O Coração Delator, dois contos que exploram a culpa, a loucura e o duplo psicológico. Em O Coração Delator, um narrador assassino é atormentado pelo som do coração da vítima, batendo sob o assoalho, mesmo depois de ela estar morta. É um estudo perturbador sobre paranoia e consciência culpada, escrito quase um século antes da psicanálise se popularizar. A Queda da Casa de Usher, uma das obras mais representativas do gótico americano, misturando decadência física, mental e arquitetônica em uma só narrativa. A mansão dos Usher, rachada e prestes a desabar, funciona como espelho da mente de seus habitantes. O Poço e o Pêndulo, um conto de tortura psicológica ambientado durante a Inquisição Espanhola, no qual o narrador é submetido a formas cada vez mais aterrorizantes de execução iminente. É um exemplo perfeito de como Poe conseguia gerar tensão crescente através do tempo e do espaço. Além da ficção, Poe também escreveu ensaios teóricos importantes, como A Filosofia da Composição, onde explica, ou pelo menos alega explicar, como escreveu O Corvo, passo a passo, do efeito final até a primeira palavra. E é justamente esse ensaio que revela algo fascinante. Poe não acreditava em inspiração espontânea. Para ele, uma boa história não nascia de um lampejo de genialidade descontrolada, mas de um cálculo quase matemático. O conceito central do método de Poe é o que ele chamava de unidade de efeito. Segundo ele, todo conto e até todo poema deveria ser escrito de trás para frente. Primeiro, o autor decide qual emoção quer provocar no leitor: terror, melancolia, suspense. E só então constrói cada palavra, cada frase e cada acontecimento para servir exclusivamente a esse efeito. Por isso os contos de Poe são curtos. Ele defendia que uma obra devia ser lida de uma só sentada, sem interrupções, porque qualquer pausa quebraria a unidade emocional que ele havia arquitetado com tanto cuidado. Nada de digressões, nada de subtramas desnecessárias, tudo apontando para um único impacto final. Outra marca registrada é o uso do narrador não confiável, especialmente em primeira pessoa. Muitos de seus protagonistas são loucos, obsessivos ou moralmente comprometidos, e cabe ao leitor desconfiar do que está sendo contado. Isso cria uma camada extra de tensão. Você não sabe se pode confiar na própria voz que está guiando a história. Poe também dominava o ritmo e a musicalidade da linguagem. Não à toa, era também um grande poeta. Suas frases em prosa muitas vezes têm cadência quase poética, cheia de repetições e aliterações que reforçam o clima psicológico da cena. E claro, ele adorava explorar temas recorrentes. Morte, principalmente a morte de mulheres jovens e belas, que ele mesmo chamou, em um de seus ensaios, do tema mais poético do mundo. Além de enterro prematuro, duplicidade da alma humana e a linha tênue entre razão e loucura. Agora, algumas curiosidades que talvez você não saiba sobre Edgar Allan Poe. 1. Ele criou o gênero da ficção científica moderna, ao lado de outros nomes. Contos como As Aventuras de Hans Pfaall já brincavam com viagens à Lua muito antes de Júlio Verne popularizar o gênero. 2. Ele também é considerado o precursor do romance policial e até influenciou a criptografia. Poe tinha fascínio genuíno por códigos e cifras e chegou a publicar um ensaio convidando leitores a enviarem criptogramas para ele decifrar, o que fazia com uma habilidade impressionante para a época. 3. Sua morte continua sendo um dos grandes mistérios da literatura. Ele foi encontrado em Baltimore, delirando, vestindo roupas que não eram suas. Nunca recuperou a lucidez o suficiente para explicar o que houve e morreu dias depois. As teorias variam entre alcoolismo, raiva, envenenamento, um distúrbio conhecido como cupping, em que vítimas eram forçadas a votar várias vezes sob efeito de drogas ou álcool durante eleições, e até problemas cardíacos ou neurológicos não diagnosticados. Até hoje, não há um consenso definitivo.
4. Por décadas, sua imagem pública foi distorcida por um inimigo pessoal. Rufus Griswold, um crítico rival, foi nomeado executor literário de Poe após sua morte e usou essa posição para escrever uma biografia difamatória, pintando-o como um louco depravado e alcoólatra descontrolado. Muitos desses mitos, hoje sabidamente exagerados ou inventados, ainda circulam popularmente. 5. Ele nunca foi rico, apesar da fama. O Corvo o tornou famoso em toda a América, mas Poe viveu praticamente toda a vida na pobreza, frequentemente dependendo da caridade de amigos e revistas para sobreviver. 6. Existe uma tradição misteriosa conhecida como o Brindador de Poe, Poe Toaster. Por quase 60 anos, todo dia 19 de janeiro, aniversário de Poe, uma figura não identificada visitava seu túmulo em Baltimore de madrugada, deixando 3 rosas e uma garrafa de conhaque. A identidade da pessoa nunca foi revelada e a tradição parou misteriosamente em 2009. Edgar Allan Poe morreu aos 40 anos, pobre, incompreendido por muitos de seus contemporâneos e com sua imagem manchada por um inimigo que se aproveitou de sua morte. Mas o tempo fez justiça. Hoje ele é reconhecido como um dos gênios fundadores da literatura moderna, um homem que transformou seu próprio sofrimento, suas perdas e seus medos mais profundos em obras que continuam assombrando, no bom sentido, gerações de leitores quase 200 anos depois. Talvez seja essa a ironia mais poética de toda a história de Poe. O homem que viveu cercado de escuridão deixou como legado uma luz que nunca mais vai se apagar. E aí, o que você achou da história de Edgar Allan Poe? Deixa aqui nos comentários qual desses contos ou poemas você mais gosta. Ou se você já teve algum encontro arrepiante com a obra dele. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e faz o vídeo alcançar mais gente que ama literatura tanto quanto a gente. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo sobre vidas fascinantes de escritores, mistérios literários e histórias que parecem ficção, mas são completamente reais. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou amiga que também é fã de terror, mistério e boa literatura. Um abraço e até o próximo vídeo.